Meu irmão, minha irmã, mais uma vez unidos através do nosso canal aqui no YouTube para meditar a palavra de Deus, para falar sobre a liturgia desse domingo. E hoje o Senhor nos diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mais uma vez te lembrando, não deixe de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo, compartilhar com os seus grupos, com a lista de transmissão, para que a nossa reflexão, a palavra de Deus, chegue em mais e mais corações. Meu irmão, minha irmã, nos primeiros domingos do tempo comum, a liturgia nos apresenta o início da vida pública de Jesus, com o anúncio do reino. O reino de Deus está no meio de nós. E também o chamado dos primeiros discípulos à missão, a missão de ser sinais, de ser anunciadores, onde o Senhor os chama para participar deste projeto de Deus para a humanidade. Na primeira leitura, nós vemos o profeta Isaías, no capítulo 98, versículo de 23 até o 9, no versículo 3, Isaías fala de uma luz que irá brilhar na Galileia e que irá iluminar toda a terra. Eliminará as trevas da opressão e inaugurará o dia novo, um dia de alegria, um dia de paz sem fim. Ele compara a alegria no final das colheitas, no final daquela caça abundante. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a luz que ilumina o mundo como uma aurora de esperança e dá sentido pleno a esta profecia messiânica do profeta Isaías. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 13 e o versículo 17, Paulo exorta a comunidade dos coríntios a superar as rivalidades, a superar as divisões. O batismo, ele não significou uma adesão a uma pessoa humana, não significou adesão a Paulo, a Apolo ou a Quefas, a Pedro. Cristo é a única razão. Cristo é a única fonte de salvação para todos nós. E o batismo nos configura a Ele. Com frequência, nas comunidades, pessoas muitas vezes procuram conduzir o olhar e o coração dos fiéis para a sua brilhante personalidade, ao invés de levar as pessoas a descobrir quem é Jesus, a descobrir o Cristo. E esses grupinhos, eles costumam ser muito prejudicial ao grupo, muito prejudicial à comunidade, à igreja, porque gera divisão, geram conflitos, geram fofocas, gera segregação. Por isso, saibamos que somos configurados a Cristo e é a Ele que nós devemos seguir. O Evangelho apresenta a realização da profecia de Isaías. Nós estamos falando do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, versículo 12 a 23. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz que começa a brilhar lá desde a Galileia. Jesus propõe a todos a boa nova da chegada do seu reino, do reino de Deus. E os discípulos serão os primeiros destinatários dessa promessa, dessa proposta de Deus e as testemunhas encarregadas de levar o reino a todos os lugares, a toda parte da terra. Meu irmão, minha irmã, Jesus começou sua atividade numa região pobre, numa região oprimida, no interior do país. Era um lugar
longe de tudo, longe do centro econômico, do centro político, do centro religioso de Israel. Uma região que era, na verdade, desprezada pelos judeus como a Galileia dos pagãos. Jesus deixa Nazaré e ele dirige-se para Cafarnaum, à margem do lago, que se tornará o centro de sua atividade apostólica, de sua missão. Começa com o mesmo anúncio de João Batista: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. As suas palavras anunciam essa nova realidade, e os seus gestos são sinais evidentes de que o reino de Deus começou, que agora é a hora do reino. Então, seus primeiros colaboradores são homens simples, são pescadores ali do lago, gente do povo, muitos rudes, sem estudo, sem instrução, mas leal, homens trabalhadores, homens que sabiam o que era lutar pela vida. E quando ouviram o apelo de Cristo, deixaram tudo, deixaram suas redes, deixaram todas as coisas e o seguiram. Venham e sigam-me, dizia Jesus, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes. Eles seguiram a Jesus, entenderam o projeto. Mas o que é o reino de Deus? Não é fácil explicar os mistérios de Deus. Jesus compara o reino de Deus como um tesouro e a uma pérola muito preciosa, diante dos quais tudo o mais se torna sem valor. Tudo perde o seu valor. Compara o reino com a semente, com o grão de mostarda, com o fermento. Jesus quer dizer que já está presente, mas ainda longe de sua realização definitiva. É um reino aberto. Aberto a quem? A todos os homens e mulheres, a todos aqueles de boa vontade, aqueles e todos que querem se abrir à novidade e deixar que o reino faça parte da sua vida e se tornar parte integrante desse reino. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é um apelo do Senhor para os homens e as mulheres formarem comunhão com o Pai, mas também comunhão entre si. É uma presença de Deus nos homens, é uma presença de Deus no mundo. É um convite para ser mais autêntico, mais sincero, mais justo, mais de Deus. Mas o reino também tem exigências. E a primeira exigência é a conversão, é ajustar nossa vida aos planos de Deus, é fazer com que Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida. É despojar-se do homem velho para se revestir do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade. É assumir a mentalidade do Evangelho e ver o mundo, ver as coisas e nós mesmos com os olhos de Deus. É uma atitude contínua, é uma atitude permanente. O reino também exige fé, entregar-se nas mãos de Deus, confiar na sua misericórdia e fazer a sua vontade mais do que uma resposta intelectual. A fé é uma resposta de vida, é colocar-se nas mãos de Deus e ter a certeza que Ele sabe de todas as coisas e por isso Ele vai direcionar da melhor forma. O reino também exige humildade. O reino só é possível aos humildes. Deus detesta os orgulhosos e ama aqueles que abrem a boa nova, sabem apreciar as coisas de Deus e sabem e querem precisar de Deus.
e se põe sem interesse a serviço dos irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo inaugurou o seu reino e continua convidando, ainda hoje, cada um de nós. Continua me convidando, continua convidando você. Os convidados somos eu, você, todas as pessoas, todos os homens e mulheres. Todos nós somos chamados a deixar tudo para seguir Jesus, a deixar os nossos egoísmos, as nossas seguranças, deixar tudo, anunciar a boa nova e fazer gestos de salvação. O que nos diz o apelo de Cristo? Farei de vós pescadores de homens. O que significa concretamente para nós deixar tudo, deixar todas as coisas e seguir o Divino Mestre? Meu irmão, minha irmã, Cristo conta conosco para que esse nosso mundo cheio de trevas, de violência, de divisão, de injustiça, ele possa brilhar e nele possa brilhar essa luz para que se torne o reino desejado por Deus. E esse reino possa chegar ao coração de todos os homens e mulheres. Como diz aquela música, há um barco esquecido na praia. Cristo aguarda nosso sim, um sim generoso ao seu chamado. Por isso, ouça a voz do Senhor, busque participar deste reino, integrar este reino, caminhar com Jesus, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, a Virgem Maria, e São João Batista, São José, abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e que Deus esteja sempre em seu coração. Até o próximo domingo.